Melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer. Você é o melhor de Deus. Mas vamos falar hoje daquilo que nós começamos a falar na quarta-feira passada. E o que nós falamos na quarta-feira passada? Alguém poderia me falar? Lembra o título, pelo menos? Quem está falando? A Dora? A Marta? Olha aí, uma salva de palmas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E hoje eu quero continuar com este mesmo tema, abrindo os olhos espirituais. 2. Não tem a parte 1, parte 2, parte 3, né? Tem, todos os filmes fazem. Então nós vamos ter abrindo os olhos espirituais, parte 2. Sabe por quê? Já colocou, olha lá, tá lá. Sabe por quê? Porque se nós não abrimos os nossos olhos espirituais, não é esse que nós estamos vendo aqui, e eu estou vendo muito mal vocês, porque eu tenho miopia, eu não enxergo direito, mas como eu já passei dos 30, então eu não consigo enxergar com óculos aqui, então eu preciso tirar o óculos, né? Só porque eu passei dos 30 anos, que coisa, né? Mas tudo bem. Então, nós não estamos falando desses olhos aqui falíveis, limitados, como os meus, que eu não consigo enxergar direito vocês, está tudo embaçado, mas eu estou falando de olhos espirituais, e os olhos espirituais não são os nossos olhos, são os olhos do Senhor. E quando nós olhamos através dos olhos do Senhor, nós enxergamos tudo aquilo que nós cantamos aqui através dessas músicas. Nós enxergamos que nós somos vencedores, que verdadeiramente o reino vem na terra, que nós nos rendemos ao Senhor independente das circunstâncias, se o terremoto está forte, se a tempestade está muito grande, não importa, porque os olhos espirituais nos faz enxergar uma única coisa nas nossas vidas: a promessa que foi feita através do preço pago na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós não podemos olhar com um olhar de dó, de sentimento, de dor, de sacrifício. Sabe por quê? Às vezes quando a gente assiste aquele filme do Mel Gibson, que foi o que melhor retratou a missão de Jesus, né? A gente olha para aquilo, e eu várias vezes, toda vez que vejo aquilo, meus olhos enchem de lágrima. Mas eu quero dizer, quando a gente olha para a cruz, nós temos que começar a dar gargalhadas. Você sabe por quê? Porque lá na cruz foi dado o direito para mim e para você tomar posse da nossa herança. Por isso que nós temos que ter esta visão espiritual das coisas, e não uma visão religiosa. E nós falamos na semana passada sobre 3 tipos de cegueira espiritual, e nós falamos sobre o que na semana passada? Qual o primeiro tipo? O cego de nascença. E esse cego de nascença, rapidamente, ele é um cego que ele não conhece nada, ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe da promessa, ele não conhece absolutamente nada, ele é cego de nascença. Por isso que Jesus teve que cuspir na terra. Ele cuspiu na terra, fez o lodo e passou. Porque a terra é o que? A matéria-prima do homem. Então ele restaurou a visão daquele homem. E ele, com a saliva, que significa a palavra que sai da boca, ele faz com que aquele homem passe a ver pela primeira vez. E o que aconteceu com ele? Ele se maravilhou, e a turma, os religiosos chamavam e falavam: mas como que ele te curou? Como que é isso? Como que é aquilo? E ele foi curado num sábado, lembram de tudo isso? E ele falava: eu não quero saber quem foi, de como foi, eu não sei nem onde está esse homem, eu não sei, eu só sei de uma coisa, que eu estou vendo. E ele se alegrou muito, mas Jesus tinha que se revelar a ele, porque senão, em pouco tempo aconteceria o que aconteceu com esse segundo tipo de cegueira, que nós vamos falar hoje. Jesus se revelou a ele, quando Jesus se revela a ele, ele só tem uma atitude. E qual é a atitude?
ele passa a adorá-lo. Ele começou a adorar Jesus. E quando ele adora Jesus, quando nós adoramos a Jesus, nós não estamos adorando a um homem, nós estamos adorando a um rei e ao seu reino. E quando nós adoramos esse rei e nós cumprimos os princípios deste reino, nós começamos a trazer sobre nós a jurisdição do céu, a cidadania do céu se manifesta em nós, e nós avançamos, e nós vamos marchando, e o mar vai se abrir, e tudo vai se resolver. Mas, diga mas, porém, todavia, sobretudo, é necessário ter fé. É necessário ter fé. E o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje é que a igreja está sem fé. A igreja, ela está abatida, ela está com os olhos espirituais cerrados, fechados, e nós não podemos mais caminhar desta forma. Por quê? Porque nós estamos em qual tempo nós estamos? Pode falar. Nós estamos no 7º dia, nós estamos num tempo de cumprimento do Shemitah. Quem tem olhos, quem tem ouvidos, perceba o que está acontecendo. E nós vamos entrar agora no nosso seminário, 11, 12 e 13 de setembro. Nós vamos ter um seminário do Shemitah e do Jubileu. Por quê? Porque no dia 13 de setembro inicia o ano do Jubileu. E o ano do Jubileu vai haver transferência para os justos. E outro dia eu comentava com alguns amigos, irmãos, que às vezes a gente pensa na transferência, que você vai abrir a conta e tem lá $1 milhão, $1 milhão na tua conta. Eu quero dizer que isso também pode acontecer, mas eu quero dizer para você que vão ser transferidos negócios, vão ser transferidos oportunidades que estão hoje nas mãos dos ímpios, vão começar a ser transferidas para os justos, para aqueles que perseveram, para aqueles que vão até o fim, aqueles que não desistem, aqueles que avançam, aqueles que creem na palavra do Senhor. É isto que vai acontecer. E eu posso te assegurar que nós vamos ver isto. Quem está aqui, ouça o que o Espírito está dizendo. Vai acontecer isto. Nós vamos ver isto acontecer. De forma natural, vai se materializar tudo isto que nós estamos falando. Porque quando Deus olhou para a terra, ela era sem forma, ela era vazia, ela era um caos. E Ele falou, não, para começar esta obra, eu preciso de algo nesta terra, eu preciso de luz. Luz fala de conhecimento, de revelação, de olhos espirituais abertos. E quando Ele olhou para a terra, a primeira ordem que Ele deu, o primeiro davar que Ele soltou foi: haja luz. E a palavra disse: houve luz. É isso que nós precisamos fazer nesse tempo. Nós precisamos começar a declarar a luz para as nossas vidas, luz da direção, visão espiritual, daquilo que nós precisamos para vencer o que hoje está colocando medo nas nossas vidas, o que hoje está colocando a gente numa situação de paralisia. Nós estamos diante do mar vermelho, olhamos para trás e vimos o exército de Faraó, todo equipado. Olhamos para frente e tem um mar intransponível de forma natural. E nós gritamos: o que nós vamos fazer? E o Senhor se levanta e diz: diga para o meu povo que marche, vá para frente, não desista, não tenha medo, avance, porque o mar vai se abrir, o impossível vai acontecer na tua vida. É isto que nós precisamos crer. Se nós não caminharmos nesta fé, nada passará conosco. Nós viveremos apenas de ouvir, mas nós não vamos manifestar esta palavra. A palavra precisa ser manifestada. Por isso que nós estamos falando, o Senhor está falando: filhos meus, abram os olhos espirituais.
Veja com olhos espirituais, porque os olhos naturais estão produzindo paralisia na tua vida. Olhos naturais estão produzindo medo, estão produzindo depressão, está produzindo uma série de coisas na tua vida, os teus olhos naturais. E eu te preparei para você vencer. Você já é um vencedor, você já é mais que um vencedor. E por que está parado? Avance, não tenha medo, pise aonde você não conhece e você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Aleluia, aleluia. Por isso lá em Efésios 1:18, Paulo fala: oro também, eu oro também para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento. Que olhos que Paulo está pedindo para que sejam abertos? Os nossos olhos da nossa mente, daquilo que faz com que a gente tenha consciência de quem nós somos e não do que nós estamos passando. Eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte, mas a palavra diz que quando você tem olhos de entendimento, quando você tem os olhos abertos do entendimento, você diz: nada me fará mal, porque eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas mal nenhum eu temerei, nada virá, não importa, porque nós caminhamos muito de maneira natural. Se eu tenho, eu sou, se eu não tenho, eu não sou. Você continua sendo mesmo não tendo. Será que você crê nisso ou não? Você crê que mesmo que você não tem, você é? Ninguém pode roubar o que está dentro de você. Ninguém pode roubar. E se verdadeiramente você tem um amor, você tem um desejo, uma busca ardente pela manifestação do Cristo na tua vida, pode ter certeza, não importa se você não tem hoje, mas amanhã eu declaro que você vai ter. E eu declaro que você vai ter. Mas nós precisamos caminhar desta forma, nós precisamos crer. Volto a dizer, o trabalho do Cristo em nossas vidas, ele é pessoal, é uma coisa pessoal. Não dá para aquilo que Deus está trabalhando na minha vida comparar com o que está trabalhando na vida do Edivaldo, do Carmo e assim sucessivamente. Mas é um trabalhar na vida de cada um. E quando nós entendemos esse processo, nós vamos buscar sim, isto que Paulo está orando. Oro também para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Sabe por que a gente cai? Sabe por que a gente desanima? Sabe por que às vezes a gente fala um monte de asneira? Sabe por quê? Porque a gente não sabe quem nós somos e o poder e o potencial que está depositado dentro de nós. Ah, mas eu sou um administrador de empresa, sou isso. Não, você não é nada disso, você é aquilo que Deus falou que você é. Você pode ter um conhecimento disso ou daquilo, específico, técnico numa área, mas tem algo que é singular. Sabe o que é singular? É teu, e ninguém pode roubar. E enquanto você não identificar o que é teu e que ninguém rouba, nem o diabo pode roubar, só uma pessoa pode roubar isso. Sabe quem é essa pessoa? Vamos lembrar o apóstolo Arnaldo Ferreira. Faz assim com o dedo, assopra. Eu não sei porque assopra 2 vezes, mas lembram, é um mistério. Lembram disso? Só eu e você podemos roubar essa singularidade que está dentro de nós. Só eu e você podemos fazer isso. Por isso ele está falando, para que saibais qual seja a esperança, o que se espera da sua vocação, do seu dom, do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Sabe por quê? Da sua herança nos santos, porque nós só vamos descobrir verdadeiramente o potencial que está dentro de nós, o dom, isto que nos torna único, quando nós atuamos junto ao corpo de Cristo. Uau! Diga uau! Você já ouviu isso muitas vezes, né? Unidade, até o Davi está com a camiseta da unidade, seja um igual à glória,
nós sabemos de tudo isso, de cor e salteado, sabemos tudo, Cláudio, sabemos tudo, não praticamos aquilo que sabemos. Não praticamos o que sabemos. Esse é o que está acontecendo com a igreja, e o Senhor está falando: abra os teus olhos espirituais, porque eu já preparei tudo para vocês. Eu já preparei tudo, está tudo pronto, mas vocês precisam avançar, vocês não podem parar nessa vidinha comum que vocês estão vivendo, essa vidinha que vai levar vocês, sim, a um sofrimento, a um fracasso, e vocês vão querer atribuir isso a mim, e eu já fiz tudo por vocês. E eu quero sim que vocês avancem, o Senhor está falando isso para nós. Por isso nós falamos do cego de nascença. O cego de nascença é aquele que não conhece nada disso que nós acabamos de ouvir, porque tudo isso que foi falado aqui você já conhece, tudo isso. Mas o cego de nascença, ele nunca ouviu, ele não sabe, ele é cego, surdo, mudo, paralítico, ele é um ignorante completo. Ele estava como a terra lá no início. As trevas estavam sobre a terra, as trevas estavam sobre o cego de nascença. Mas Jesus, quando ele vê, porque ninguém viu, apenas Jesus olhou para aquele homem e falou: ai, olha o que tem dentro desse homem, olha só, é necessário, é algo que é necessário. Então Jesus vai lá e toca ele e restaura, pega a terra, pega a saliva, a palavra e lança, e ele vai embora. E ele tem a revelação do Cristo e ele vai embora. Ele não se detém na mesa daqueles religiosos que tentavam tirar ele do propósito. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 23:13, falou: ó escribas e fariseus, religiosos, olha só, vocês dão a vida por um prosélito, mas vocês não entram no reino e não deixam eles entrarem. Uau! Os religiosos fazem isso com a gente, não deixa a gente entrar no reino, não deixa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você vai aprender como é que você faz isso hoje. Você sai daqui hoje sabendo como é que você vai fazer isso. Você vai ter que romper hoje, de um jeito ou do outro, você rompe. Vocês assustaram agora? Só porque eu falei que vocês vão ter que romper hoje? Amém, amém. Nós precisamos sim entender essa mensagem do Senhor, né? Vamos lá em Marcos 8, 22, 26. Vamos falar hoje do segundo tipo de cegueira espiritual. E veja a diferença. E eu quero passar bem rapidamente por essa. Abram as Bíblias. Eu quero que vocês abram as Bíblias. Eu vejo que muita gente não está trazendo mais sua Bíblia. E é importante que você traga a sua Bíblia. Abram as Bíblias. Lá em Marcos 8, 22, 26. Eu também tenho que abrir lá. O primeiro cego de nascença está lá em João 9, né, que nós falamos na quarta-feira. Hoje nós vamos falar de Marcos 8. Marcos 8, 22. Vamos ler rapidamente. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vê alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: não entreis na aldeia. Veja que novamente há necessidade daqueles que foram chamados para esta posição de resgatar, porque este cego aqui é o cego que representa aqueles homens, aquelas mulheres que estão desviados, que estão fora desta busca, desta revelação, de entendimento de quem eles são, de compreender qual é a verdadeira cidadania que nós temos, e não uma cidadania natural, humana, mas uma cidadania celestial. E isso Jesus fala muito bem lá em João 17, vocês podem ler lá, quando ele diz: Pai, nós não somos desse mundo, mas nós viemos aqui. Nós não somos dele, mas nós viemos, a nossa cidadania não é essa. Então este homem, ele já havia conhecido, já ouvia
já sabia quem era Jesus, mas ele não tinha mais forças. Ele estava preso pelo sistema, ele estava preso pelas culturas do mundo, pelos dogmas, pelos preceitos, por todas as coisas que tem muita gente preso. E às vezes até dentro dos locais de reunião, você acredita? Vocês acreditam nisso ou não? Tem pessoas dentro do local de reunião, você pensa que ela está ouvindo, mas ela não está ouvindo, ela está distante e ela está presa na cultura do mundo, ela está presa nessa cultura desta aldeia, desta tribo, né? Oh, pertenço à tribo tal, isso, aquilo, né? Os jovens falam, a tribo não sei o que, isso, aquilo, não tem nada disso, Jesus não quer nada disso, mas veja que não foi Jesus que identificou esse homem. Foram homens como eu e você, que fomos lá, identificamos pela revelação do Espírito Santo e trouxemos e rogamos ao Senhor, principalmente os líderes da casa, os líderes que são chamados, precisam entender isso daqui, porque nós precisamos rogar para que os cegos que conhecem ao Senhor, que estão totalmente perdidos, esses voltem à posição. Nós precisamos, porque eles rogavam, diz, chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Imagine, esses homens que trouxeram esse cego, falavam, Jesus, Jesus, toque neste homem, toque neste homem. Estes homens que rogavam, viam o potencial nesse cego. Eu e você, às vezes, até comentamos um com o outro, fala, olha aquele irmão, olha o potencial que ele tem, e ele não consegue romper, ele não consegue se desfazer dessa cultura religiosa, mundana, essa cultura que aprisiona, que a pessoa não consegue romper. Então, é exatamente esse tipo. Jesus não foi, porque esse homem já havia sido tocado por Jesus, mas novamente nós estamos vendo que há necessidade de nós irmos, de nós avançarmos, de nós fazermos o nosso trabalho, porque não adianta nós sentarmos aqui e nós engordarmos de palavra. Às vezes eu me sinto pesando 300 quilos, porque eu estou cheio da palavra, mas do que adianta? Se eu quero colocar mais água nesse copo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esvaziar esse copo. Como que nós vamos fazer? Este homem não precisou mais ser restaurado os olhos dele, não precisou mais do lodo, porque Jesus, ele passou o que nos olhos desse homem? Apenas saliva, apenas a palavra despertou esse homem. Às vezes chegam pessoas aqui e elas entram pela primeira vez e elas recebem uma palavra e de repente o que acontece? Os olhos se abrem, as escamas caem e fala, meu Senhor, quanto tempo eu perdi na minha vida. É isto que está acontecendo aqui. Este é o segundo tipo de cego, é o cego que está perdido e ele depende de mim, depende de você, ele precisa ter os olhos abertos. Eu acredito que o que nós fomos cumprir naquela cidade não foi apenas um matrimônio, mas nós fomos abrir os olhos daqueles que falam de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Porque você pode falar muito de Jesus, mas você pode não conhecer Jesus. Ele só fala que você conhece a Ele quando você come dele e você bebe dele. Quem comer e beber de mim, por mim viverá. Aí sim, lá em João 6, quem comer e beber de mim, por mim viverá. Agora, fora isso, nós vamos ouvir falar de Jesus. E eu tenho certeza que nós fomos lá e nós lançamos uma semente. E quando Deus dá oportunidade para isso, é porque tem um propósito. É porque algo Ele preparou. E no determinado tempo, no tempo determinado, as coisas acontecem. Assim é nas nossas vidas. A única coisa que nós precisamos manter a nossa fé. Entender isso daí. Então Jesus não precisou de mais de terra, ele não precisou mais, só apenas a palavra já liberou, porque foi exatamente isso, né? Mas quando Jesus tocou, eu já vi aí algumas pessoas falando que Jesus errou no milagre. Ai, eu já vi isso.
Porque Jesus, quando perguntou para ele, o que você está vendo? Jesus passou a saliva e falou, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo um monte de árvore, homens como árvores. Quero que você leia o que está escrito lá em Jeremias 17, 7 e 8. Diz, abençoado é aquele que confia no Senhor, que fez do Senhor a sua esperança, a sua confiança. É como uma árvore. É como uma árvore plantada junto à margem do rio, cujas raízes encontram facilmente água, que não se incomoda com os fortes calores, nem se aflige com os meses de seca. As suas folhas mantêm-se verdes e produz sempre os melhores frutos. Aleluia! Olha que tremendo isso, presbítero Cláudio. Que poderoso é isso! Abençoado é este homem, este cego. Quando Jesus tocou, Jesus deu uma experiência sobrenatural, porque ele olhou e ele via as pessoas como árvores, ele via as pessoas como os filhos de Deus, como homens abençoados, e olhava aquilo, e ele falou, que tremendo, eu estou vendo algo diferente na minha vida. Mas Jesus nos fez com um propósito, de nós termos essa visão natural, mas nós desenvolvemos a nossa visão espiritual através de um relacionamento, através de uma intimidade, não com o que está fora, mas com o que está dentro de nós. E Jesus toca novamente nesse homem, e esse homem passa a ver nitidamente todas as coisas como eu e você estamos vendo. E este homem recebe uma ordem de Jesus, e ele diz para esse homem, lá no versículo 26, mandou-o Jesus para casa dizendo, não entres na aldeia. Às vezes, pastores, nós falamos para uma pessoa, não faça isso, não vai aqui, não vai ali, você precisa lutar contra isso, você não pode mais se render a isto ou aquilo, a essa situação. Você sabe o que os pastores estão falando para a igreja? Não entre mais na aldeia. Não entre mais na aldeia. Sabe por quê? A aldeia fala de uma cultura, fala de modus operandi, fala de usos e costumes, e o Senhor falou, não volta para lá, porque senão você vai ficar cego de novo. A aldeia fala de uma visão limitada, como muitos de nós estamos tendo hoje, porque nós estamos querendo voltar para a aldeia, nós estamos querendo voltar lá àquela posição de visão limitada, e lá você vai viver limitado, e aonde o Senhor prometeu que vai nos levar, aonde que é? No sem limites. Ele prometeu, fui eu que prometi? Foi o apóstolo? Foi os pastores? Foram? Você tem certeza disso ou não? Você tem certeza que não foram o apóstolo, a profeta, os pastores? Vocês têm certeza disso? Se vocês tiverem certeza, tenham fé e perseverança e vocês vão alcançar o sem limites. Mas se você tiver com muita pressa, você pode comer o doce cru. A fruta pode estar verde. Às vezes a casca até está bonita por fora. Outro dia, a pastora comprou uma banana, está bonita, fui lá, amarrava a boca. Falei, que coisa ruim, perdi a banana. E eu adoro banana. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Gálatas 4:4 diz, quando chegado a plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho. Uau! Mas por que não mandou lá no capítulo 3 de Gênesis? Por que não mandou? Adão pecou, manda Jesus, né, Edivaldo? Por que não mandou Jesus lá no capítulo 3 de Gênesis? Esperou não sei quantos mil anos. Ele chega lá em Gálatas 4:4 e diz, quando é chegado a plenitude dos tempos, Ele envia o Filho. Só quando está pronto, preparado, todas as condições, principalmente a interna,
e também condições externas, se manifesta a glória nas nossas vidas. Então vamos correr, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar, porque realmente tem algo pronto para nós. Mas essa é a figura deste homem, que realmente é um cego, que precisa ser liberto por nós. Mas agora eu quero falar do outro tipo de cegueira. Vamos lá em Marcos 10, um pouquinho para frente, vamos ler Marcos 10. Amém até aqui, irmãos? Vocês estão não só com os olhos espirituais abertos, mas vocês estão com os ouvidos espirituais? O Senhor está falando algo para você aí? Amém. Glória a Deus por isso. Marcos 10, versículo 46. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que quer que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Olha que tremendo. Nós falamos do primeiro. A Bíblia fala de 3 tipos de cegueira. Cegueira espiritual, falou de um cego de nascença. E nós precisamos aqui ter os homens que são levantados, os homens que eu falo, homens e mulheres, que se levantam para tirar esses cegos de nascença dessa escuridão. Vocês têm que declarar luz na vida desses cegos de nascença, como Jesus fez sobre a terra. Haja luz, vocês têm que declarar. Tem um segundo tipo de cegueira, é aquele que está perdido, aquele que está totalmente deslocado, desposicionado, e ele já não tem mais esperança, e ele está totalmente cego. Ele não ouve, ele não tem mais nenhum tipo de interesse. Mas existem homens e mulheres como eu, como você, que nos levantamos e rogamos, oramos por estes. Às vezes você fala do teu marido, mas você precisa começar a rogar pelo teu marido, orar pelo teu marido, orar pela tua esposa, orar pelo teu filho, rogando a Jesus: Jesus, Jesus, toca nele, Jesus, toca nele, Jesus. Muitas vezes nós não temos este entendimento e caminhamos de forma egoísta, às vezes olhando somente do nosso prisma, com a nossa ótica. Nós precisamos sim, nós precisamos buscar estes, não importa o que fizeram, o que deixaram de fazer, se pecaram ou não pecaram. Jesus perguntou para aquela mulher: alguém te condenou? Não. Ele falou: eu também não. Eu também não vou condenar, não. Vai e não peca mais. Teu pecado está perdoado se você tem, mas eu não vou te condenar. Ele falou isso. Então nós precisamos sim, nós nos levantarmos como igreja para nós avançarmos e nós despertarmos estes cegos que necessitam da palavra. Eles não precisam do fundamento agora, que é a terra com a saliva, eles precisam apenas da saliva, que é a palavra. Eles precisam desta palavra, eles precisam de luz, e você declara luz sobre a vida deles. E eles vão ter experiências espirituais, eles vão ter a visão espiritual restaurada, e aí eles voltam, e eles têm um mandamento, e Jesus diz para ele: não volta mais na aldeia. Salmos 1, versículo 1: não se assentai na roda dos escarnecedores, é isso? Antes tem prazer, dia e noite, na lei do Senhor. É isso que Jesus falou.
não volta mais. E Ele está dizendo para nós: tire, larga a mão dessas coisas que você está fazendo, deixa essa questão de mundo, deixa tudo isso que você está fazendo, que está fazendo separação, está fazendo você ficar cego, abandone tudo isso, e Jesus vai restaurar a tua visão espiritual. Jesus vai tocar, abandone estas coisas. Mas esse terceiro tipo de cegueira, ela é mais crônica, essa cegueira. Essa cegueira necessita de algo muito mais forte e especial do que apenas esses dois tipos de cegueira que nós falamos. Bartimeu estava à beira do caminho, mendigando, e diz que ele ouvindo, a palavra diz, ouvindo que era Jesus. Muitos estão ouvindo a palavra, ouvindo a respeito da revelação, mas continuam à beira do caminho. Continuar à beira do caminho significa ficar ao lado, ficar separado. E Jesus não quer isto. Jesus quer que nós andemos pelo caminho. Jesus quer que nós estejamos lado a lado com Ele, seguindo os passos dEle. E este homem vivia à beira do caminho, mendigando. Igreja, vamos falar a realidade que nós vemos hoje. Nós vemos uma igreja que está à beira do caminho, uma igreja que está à beira do caminho mendigando. Uma igreja que ela não está satisfeita com a comida que ela come, ela não está satisfeita aonde ela mora, ela não está satisfeita com nada que ela tem. Esta é a igreja, e glorifica o Senhor, e diz: não, o Senhor é bom sim, glorifica em toda e qualquer situação, mas tenha a certeza de que você está no caminho e não à beira do caminho. Não importa o que você está passando, o que você está vivendo para chegar à posição que Deus te chamou. O que importa é você ter os olhos espirituais abertos para você saber que isto que você está vivendo, esta momentânea tribulação, não se compara à glória que será entregue. E esta glória não é a glória para depois, é uma glória para hoje. É uma glória que está preparada para hoje, mas nós precisamos ativar isso dentro de nós. Nós precisamos crer nisto. Há necessidade sim de fazer barulho para chamar a atenção de Jesus. Nossas atitudes irão chamar a atenção de Jesus. As nossas atitudes é que chamam a atenção de Jesus. Nós já pregamos muitas vezes aqui que nós precisamos construir memoriais diante do Senhor. Memoriais em todas as áreas, na financeira, memoriais familiares, entre relação de esposo e esposa, memoriais com os filhos, memoriais no trabalho. Nós vamos em breve estar iniciando um trabalho na área financeira e nós vamos fazer um trabalho para abrir os olhos espirituais também para isto, para esta área que muitas vezes você está lá no teu trabalho e você está amaldiçoando o teu chefe, você está amaldiçoando aquela pessoa. E eu quero dizer para você que a Bíblia, não sou eu, a Bíblia, e eu vou te mostrar na Bíblia, no momento oportuno, que a Bíblia diz que nós devemos servir sim a essas pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado com tudo que nós estamos falando, fazendo, porque nós vivemos uma vida fazendo o quê? Plantações e colheita. Plantações e colheitas. Plantações e colheitas. Eu só posso te assegurar uma coisa: que a plantação que você está fazendo é a colheita que você vai ter. É só isso. Por isso que nós precisamos sim entender que as nossas atitudes de reino, de homens e mulheres maduros, que sabem por que foram chamados, sabem quem são em Cristo, estes homens vão fazer barulho sim, esses homens vão incomodar, esses homens vão realmente fazer algo que vai chamar a atenção de Jesus. E esse homem não chamava Jesus de qualquer jeito, porque ele reconhecia quem era Jesus. Como que ele chamava Jesus? Rabi, filho de Davi. Quem foi Davi?
Qual a posição que ele ocupava na terra? Rei. E se um filho de um rei, o que é? É o herdeiro do trono. Então ele olhava para Jesus, pastor Marcelinho, e ele falava assim: este é um rei que está aqui, eu reconheço, e este rei pode prover tudo o que eu necessito, por isso eu necessito que ele me toque. É isto que você precisa ter esta atitude, uma atitude de clamar: Jesus, me toque, Jesus, filho de Davi, me toque para que eu saia dessa posição. É isso que nós precisamos ter esta atitude. Muitas vezes nós ficamos clamando a Jesus, mas nós não temos atitudes. Nós clamamos, mas não temos atitude. E o Senhor está dizendo para nós: avance, tenha atitude, avance, tenha atitude. Bartimeu reconheceu que Jesus era um rei, Edivaldo. Jesus era um rei. E num rei, você não entra de qualquer forma, você não entra na presença do rei de qualquer maneira. Você precisa ter ousadia para entrar. Esther teve ousadia, porque só podia entrar na presença do rei quando ele estendesse o cetro. E Esther falou: não importa, eu jejuei, eu orei, agora eu vou agir. E ela entrou, e o rei atendeu, a ela. E é isso que eu quero declarar: o teu rei vai te atender, o teu rei vai te ouvir, o teu rei vai abrir os teus olhos espirituais para mostrar o caminho que você deve seguir. Você tem pedido a direção para o Senhor, e eu quero declarar que o Senhor vai mostrar o caminho certo, reto, justo para você. Mas não volte na aldeia mais, não coloque os pés mais nessa aldeia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. É tremendo isso que ele está falando. Bartimeu tinha uma capa. Ele tinha uma capa, porque quando falaram para ele, quando Jesus falou: traz ele aqui, a turma falou: ai, Bartimeu, o homem está chamando. Bartimeu! A hora que ele fez isso, o que ele fez? Ele arrancou a capa, ele se libertou daquilo que estava prendendo a vida dele. Esta é a religiosidade que está na vida de muitas pessoas. Ah, mas você precisa fazer isso. Ah, mas eu vou orar para saber se é de Deus. Isso é a capa religiosa que está em cima de você, está te cobrindo. Ah, eu não sei. Quando Jesus chamou, ele não teve dúvidas, ele deu um salto, ele arrancou a capa, e ele foi livre, ele foi nu na presença de Jesus. É assim que nós precisamos entrar na presença de Jesus, nu. Não entre com falsidade, não entre da maneira como você acha que tem que ser. Entre nu, entre sem nada, entre como você veio nesse mundo, sem reservas, sem limitações. Entre na presença dele e se rasgue, e mostre as tuas feridas lá dentro, mostre tudo que está lá dentro, para que você seja curado e liberto por ele. Esse homem, quando Jesus o chamou e falaram: apressa-te, levanta, vai que ele está te chamando. Ele fala: eu não posso ir de qualquer jeito, eu tenho que me abrir totalmente. Ele arrancou a capa, ele deu um salto e ele foi lá. E para este cego, que é a simbologia do cego religioso, da igreja que tem cegueira espiritual religiosa, que está vivendo sob uma capa de religião, ensinos estragados, comidas estragadas, tudo que foi lançado nas nossas vidas, dizendo que pode, não pode, é isso é de Deus, isso não é de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: todas
todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Eu preciso ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, e Ele vai me dirigir para fazer o que é certo, porque quem vive pelo Espírito não precisa de lei. Eu não preciso de alguém falando para mim o que está certo e o que está errado. Agora, se alguém está te alertando sobre o que está certo ou o que está errado na tua vida, entenda, você ainda não tem uma vida de relacionamento profunda com o Espírito Santo. Você precisa sim buscar essa intimidade. Às vezes nós estamos desesperados, e quando eu recebi essa palavra, o Senhor falava: é assim que está a minha igreja está desesperada. Ela ouve falar que é sem limites, ela ouve falar que é um tempo da glória, ela ouve falar que chegou o tempo, ela ouve falar que é o tempo do descanso, mas ela não consegue viver. Imagine a agonia dessa igreja quando ela não consegue viver tudo isso que está sendo pregado aqui. Ela se desespera, ela entra em parafuso, a cabeça dá um nó, ela não consegue mais saber, ela fica perdida. Mas vai chegar, e já chegou, o tempo em que o Senhor está te libertando de toda cegueira espiritual. Eu declaro nesta noite que os teus olhos espirituais estão sendo abertos. Você vai ver o que você não estava vendo, você vai corrigir o que você precisa corrigir, você vai fazer o que é necessário ser feito. Isto eu declaro sobre esta igreja. Eu declaro um novo tempo, este tempo que este cego Bartimeu viveu. E diante de Jesus vai fazer uma pergunta para você, para mim. Ele vai te perguntar: Dora, o que queres que eu te faça? Eu pergunto para a igreja: você sabe o que você quer? Muitas vezes nós não alcançamos o que nós sonhamos, porque nós não sabemos o que nós queremos. Ah, Jesus, olha, se o Senhor me der aqui, olha isso, se o Senhor fizer isso, tá bom, tá ótimo, eu quero te servir, eu quero fazer isso, mas eu te chamei para ser um rei, para manifestar a minha glória. E por que você está com essa visão medíocre, essa visão de mendigo à beira do caminho? Você está cego, o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, não foi mais nada, eu não fiz nada, Jesus, quem fez foi você. Eu quero dizer, quem vai produzir o teu milagre é você. Você precisa acessar, você precisa entrar na presença do rei, e o rei vai te perguntar: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você sabe o que você quer mesmo? Com determinação? Se você souber com determinação, eu te garanto, você vai receber, e você vai avançar, e você vai agora caminhar pelo caminho, e você vai caminhar vendo, você vai caminhar consciente, sabendo de todas as coisas, você vai caminhar tendo uma visão cristalina de todas as coisas, e você vai caminhar no mesmo caminho que Jesus, um caminho de glória, um caminho de poder, de transformação, um caminho de cura, um caminho de restauração, um caminho de manifestação do reino de Deus aqui na terra. É isto que nós precisamos sim, nós precisamos ter atitudes, Edmar, atitudes, não fique sem tomar atitudes, tome atitudes, porque quando você tomar atitudes, você verá a glória de Deus. Você não pode mais continuar na posição que você está. Deus te chamou para reinar, mas sim, Deus te chamou para reinar, mas você precisa ter atitudes fortes, atitudes de homem valente, atitudes de homem que não olhe mais para trás, mas olhe para o alvo, porque você já ouviu o Senhor falar, você conheceu o Senhor, agora você precisa caminhar junto com Ele, caminhar em glória, em poder, em manifestação desse poder, aonde você for. E para terminar, nós precisamos ter a certeza da fé que nós temos.
1 João 14:15. Primeira João, capítulo 5, 14 e 15. Você tem pedido a Deus: Senhor, fale comigo. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, deixa eu saber o caminho que eu tenho que seguir. Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, que decisão que eu tomo? E o Senhor já está à tua frente. O Senhor já está à tua frente. E Ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a nossa confiança, esta é a nossa fé, que temos nele. Em quem que você tem fé? Nos contatos, nos relacionamentos que você tem? Na tua carteira de clientes? No teu currículo? Você tem fé nesse currículo? No que você tem fé? Você tem fé naquilo que você é capaz de fazer, pelo teu conhecimento, pela tua experiência? No que você tem fé? Aonde você tem colocado a tua fé? Aonde você tem apoiado a tua fé? Porque a palavra do Senhor diz: não te estribe no teu próprio entendimento. Não se apoie em você. Você é nada, você é um vapor, que hoje existe, amanhã não existe mais. É uma folha, que hoje está bonita, amanhã está seca. E pronto. E o Senhor faz assim, ó. Acabou. Acabou. Quem é você? Então Ele está dizendo o quê? Ele está falando: esta é a nossa confiança, esta é a nossa fé que nós temos nele. Se pedimos alguma coisa, segundo a tua vontade, preste atenção, é segundo a tua vontade? Segundo a vontade dele. O Senhor vai te atender quando você estiver alinhado com Ele. Por isso que o tempo de Shemitah é tempo de realinhamento, porque você vai sonhar o que o Senhor sonhou para você. E eu te garanto que o que Ele sonhou para você é muito, infinitamente mais, sem limites, infinitamente mais, melhor do que você está planejando para você. E Ele está falando assim, Ele está falando, segundo a tua vontade, Ele nos ouve. Se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, você tem certeza que Jesus está te ouvindo? Porque muitos não têm certeza, quando ora não tem certeza que Jesus não está me ouvindo, Jesus não está falando comigo, Jesus não está ouvindo a minha oração, não está. O que caiu? Caiu aqui. Não está. É assim que a gente se coloca. Você acha que isso é uma postura de um rei diante do rei? Você acha que esta é uma postura? E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, temos a certeza que já alcançamos os pedidos que fizemos. Você tem certeza que você já alcançou o que você pediu? Você tem certeza? Eu te convido a ficar em pé. Eu te convido a ficar em pé. Aleluia, 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 aleluia. Quando Bartimeu diz o que ele deseja, e este pedido cumpre o propósito do Pai, o que Bartimeu pediu para Jesus? O que Bartimeu pediu para Jesus? Quero um carro, Jesus, último modelo. Jesus, eu quero uma esposa, Jesus. Jesus, eu quero uma casa nova. O que Bartimeu pediu para Jesus? Eu quero ver. Eu quero saber qual é o meu propósito para o teu reino. Porque eu sei que quando eu vejo o meu propósito, eu sei esse caminho, eu jamais necessitarei de qualquer
coisa, porque todas as coisas estão prontas para mim. Imediatamente, quando ele falou, eu quero ver, Jesus falou, é isso, ele entendeu tudo. Ele está me buscando e agora é a oportunidade dele. E eu quero te dizer nesta noite que esta noite é a tua oportunidade de você verdadeiramente romper, de você ir a outro nível, de você verdadeiramente crer nesta palavra e você avançar e você não temer, você sair daqui certo de que você vai caminhar junto com Jesus, que você vai vencer todo obstáculo. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós. Imediatamente diz a palavra, quando Bartimeu falou, eu quero ver, Jesus falou, a tua fé, diga, a minha fé, diga mais alto, grita, a minha fé, vai me salvar, aleluia, é a minha fé, é a tua fé, que vai te salvar, que vai me salvar. Diz, imediatamente, diz a palavra, ele volta a enxergar e segue Jesus pelo caminho. Eu quero declarar sobre a tua vida, que você volta a enxergar neste momento, imediatamente, você começa a enxergar, você começa a ver os planos do Pai, você começa a enxergar os propósitos do Senhor, você começa verdadeiramente a caminhar junto com Jesus, nesse projeto, nesse propósito de expandir o reino de Deus sobre toda a terra. Finalizo dizendo Hebreus 6, 11 e 12, e o nosso desejo é que cada um continue mostrando o mesmo zelo até o fim. Diga, até o fim. Até o fim. Diga mais forte, até o fim. Você precisa compreender que se você não for até o fim, você não vai encontrar aquilo que o Senhor preparou para você. Mas eu quero dizer uma coisa, que você não precisa ir até o fim para encontrar o que foi preparado para você, porque o reino antecipa o teu futuro. Se você verdadeiramente falar para o Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar de coração, de todo o coração, se rasgar diante do Senhor, o teu futuro chega a você hoje. O teu futuro começa hoje na tua vida. Aleluia, aleluia. E o nosso desejo é que cada um continue mostrando o mesmo zelo até o fim da vida, até o momento em que verão completamente realizado a vossa esperança. Não se torne descuidados, distraídos. Não se tornem descuidados, distraídos, igreja do Senhor, mas procurem seguir o exemplo de pessoas que estão aqui na terra, exemplos, modelos de todos aqueles que pela fé e pela sua persistência têm recebido o cumprimento das promessas do Senhor. Eu quero dizer que esta igreja tem exemplos, tem modelos que pela fé, pela perseverança têm recebido as promessas do Senhor. E eu declaro para aqueles que verdadeiramente creem, que estão firmes, que querem avançar, eu declaro que estes verão o cumprimento da promessa na sua vida. Levante a sua mão. Você quer romper esta noite? Você quer ir a outro nível nesta noite? Você precisa crer. Eu iniciei essa palavra dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor Marcelo, se manter a tua fé e persistir no caminho, a tua promessa será entregue. Não tenha medo, não olhe mais para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás. Olhe para aquilo que você foi chamado. Não tenha medo, mantenha a fé, combata o bom combate,
tenha perseverança e avance, 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 e herdará a promessa do Senhor para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você levante as suas mãos. Existe uma atmosfera de milagres nesse lugar. Existe uma atmosfera de milagres nesse lugar. Eu de você começava a sair do teu lugar, a verdadeiramente adorar o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, eu creio na Tua palavra, Senhor. Eu creio em Ti, e eu sei que algo poderoso está passando agora. Eu posso ver algo acontecendo, algo poderoso acontecendo. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Oh Deus Todo-Poderoso, eu oro pela Tua igreja. Eu oro, Senhor, para que verdadeiramente os olhos sejam abertos, porque diz a Tua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, Senhor, liberte, liberte, liberte os Teus filhos da cegueira, liberte os Teus filhos da cegueira, Senhor. Eu declaro, Senhor, que eles estão vendo, que eles estão vendo. Eu declaro, Senhor, que eles estão vendo, Senhor, e eles estão prontos para avançar, para avançar, para avançar, avançar rumo àquilo que o Senhor os chamou. Aleluia, aleluia. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica Deus o Senhor. tem melhor pra mim. Aleluia, oh, aleluia. Deus tem melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem melhor pra mim. Deus tem melhor pra mim. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Igreja, preste atenção. Tem algo poderoso acontecendo. Tem algo poderoso acontecendo. Eu não sei se você consegue ver. Eu não sei se você consegue ver. Os céus estão abertos nesse lugar. Os céus estão abertos nesse lugar. Eu consigo ver os céus abertos nesse lugar. Eu consigo ver que verdadeiramente o Senhor se manifestou no nosso meio. Tem algo pronto, preparado para nós. Gênesis capítulo 15, versículo 8. Preste atenção nisso. Perguntou-lhe Abrão. Perguntou-lhe Abrão. Perguntou-lhe Carmo. Perguntou-lhe Arthur. Perguntou-lhe César. Perguntou-lhe Edmar. Perguntou-lhe Júnior. Perguntou-lhe Wilson. Perguntou cada um de vocês. Vocês perguntando para o Senhor. Perguntou-lhe Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Como? Abraão queria saber, Edivaldo, como que ele ia herdar esta promessa. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho.
Abraão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Como? O Senhor falou: me traz uma oferta, me traz uma oferta, me traz uma oferta, me traz uma oferta, e eu vou te revelar como você vai herdar a sua promessa. Eu quero declarar que sobre a tua oferta, o Senhor vai revelar, e eu quero te dar esta oportunidade. Não se emocione com a minha palavra, se emocione com a revelação de Deus. O melhor caminho